na primeira leitura de hoje, São Lucas nos conta, resumidamente, claro, como foram as discussões no Concílio de Jerusalém. Então aqui falam Pedro e Tiago. Tiago menor, que era o chefe da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor, autor da carta de São Tiago, que nós encontramos no Novo Testamento. E, inclusive, Paulo e Barnabé também falam a respeito da sua experiência na evangelização dos pagãos. Depois se decide que os pagãos que se convertem à fé cristã não precisam aderir às práticas judaicas para serem cristãos, porque a salvação nós a obtemos pela fé em Jesus. Esse é um momento importante na história da igreja. É o primeiro concílio, é um concílio apostólico, mas também porque a partir desse momento a igreja se torna verdadeiramente católica, ou seja, no sentido de que não é mais uma igreja formada apenas por judeus, mas vai se cumprindo aquilo que Jesus disse: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. Então, a igreja adquire cada vez mais esse caráter universal. Todos os povos, raças, línguas, nações congregados, reunidos pela fé em Jesus Cristo, pelo amor de Cristo. E é por isso que os apóstolos se reúnem ali. São Tiago é chamado por São Paulo em suas cartas de o chefe daquele grupo chamado judaizantes, que foram, como nós ouvimos na primeira leitura de ontem, até Antioquia e causaram uma grande confusão, dizendo para aqueles cristãos de origem pagã que se eles não se circuncidassem, se eles não observassem aquelas normas, aqueles costumes dos judeus prescritos na lei de Moisés, eles não poderiam se salvar, ou seja, que eles iriam para o inferno. Dizer que eles não poderiam se salvar significa isso. Se vocês continuarem comendo carne de porco, se vocês continuarem sem se circuncidarem, vocês irão para o inferno. Vocês não podem se salvar. Foi isso que motivou Paulo e Barnabé a irem a Jerusalém, e os apóstolos então convocam esse concílio, essa reunião, para discutirem o assunto. Então, a fé católica, sempre muito equilibrada, porque a palavra heresia significa justamente escolha ou partido, enquanto que a verdadeira fé, ela é integral. Então, se por um lado nós dizemos que obtemos a fé, obtemos a salvação, aliás, pela fé em Jesus Cristo, somos salvos pela fé, também nós nos lembramos, como São Tiago diz, que a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé não é um mero sentimento, confiança, mas é submissão à palavra de Deus, é obediência à vontade de Deus, é conversão, mudança de vida. Por isso que, quando Lutero, apegado àquela sua ideia de salvação pela fé, foi traduzir a Bíblia, as cartas de São Paulo, ele acrescentou uma palavra que não existe. Ele disse: somos salvos
somente pela fé. O problema não é dizer que nós somos salvos pela fé, nisso nós católicos também cremos. O problema é dizer que nós somos salvos somente pela fé, sem as obras. De fato, nós não somos salvos devido aos nossos méritos. Não é que nós merecemos a salvação, porque a salvação, como São Paulo muito bem diz, é dom gratuito de Deus. Não é porque eu sou bom, mas é porque Deus é bom. É pela fé em Jesus. Mas a fé sem obras é morta. E o próprio São Paulo diz isso, quando ele diz que a fé opera pela caridade, que ele nos resgatou para que nós, salvos pela fé em Jesus Cristo, praticássemos boas obras. E o próprio São Paulo também diz que Deus julgará cada um conforme as suas obras. Então, essa é a fé católica que nos ensina aqui. Como nós ouvimos no domingo passado, Jesus é o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o Salvador, é só pela fé nele que nós somos salvos. Mas essa fé deve produzir frutos de verdadeira conversão na nossa vida. Sem rompimento com o pecado, não há verdadeira fé. Sem que haja uma perfeita conformidade nossa com a vontade de Deus, não há verdadeira fé. E é isso que os apóstolos estão discutindo. Não é uma questão simplesmente de se devemos ou não manter algumas práticas. Por exemplo, a circuncisão, que São Paulo diz que foi substituída pelo batismo, mas é uma questão, como se diz na teologia, soteriológica, ou seja, a respeito da salvação, que é a coisa mais importante. Afinal de contas, o que é que nós temos que fazer para ir para o céu? Para não ir para o inferno? É a questão mais importante que existe. É disso que se trata, é isso que os apóstolos estão discutindo. E não há dúvida de que não é por realizar esta ou aquela prática que nós seremos salvos, mas por crermos em Jesus. Ele é o Salvador. Mas por crermos em Jesus, nós temos que obedecer aquilo que Ele nos diz, que é o que o próprio Jesus diz no Evangelho também. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Se nós não fazemos o que Jesus manda, ou seja, nós não guardamos os seus mandamentos, nós não obedecemos a palavra de Jesus, nós não permanecemos no seu amor. Nós não permanecemos, em outras palavras mais técnicas, não permanecemos em estado de graça. Não conservamos no nosso coração a caridade infusa, recebida no batismo. Então, recebendo a palavra de Deus, guardando-a em nosso coração, vivendo-a, fazendo aquilo que São Tiago diz na sua carta, não sendo meros ouvintes da palavra, mas colocando-a em prática, nós temos uma fé autêntica, uma fé verdadeira, capaz de nos salvar. E lembrando que também essas palavras Jesus as diz na noite em que Ele instituiu a Eucaristia. E lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, no discurso do Pão da Vida, ele diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Essa palavra permanecer, São João a usa no seu Evangelho, especialmente nesses dois contextos. Lá no capítulo 6 e aqui durante a última ceia. E depois lá na sua primeira carta também. Então, é pela fé e pelos sacramentos que nós
obtemos a graça que conduz à salvação e que nós conservamos essa graça. Comungando Jesus, estando em estado de graça, nós também nos unimos a Ele e permanecemos unidos a Ele, como os ramos unidos à videira, que foi o que Jesus disse no Evangelho de ontem. Então peçamos a Ele que esta palavra que nós escutamos todos os dias e que nós queremos guardar no nosso coração e viver, colocar em prática, junto com a Eucaristia que nós celebramos e que nós comungamos, nos ajude a permanecer sempre unidos a Ele, a permanecer sempre no seu amor, na sua graça, para nós alcançarmos a glória do céu, alcançarmos a salvação. Amém.